dia, meus amados irmãos e irmãs, bom dia a todos. É com grande alegria que neste domingo, o dia do Senhor, nós nos encontramos para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo. Nós estamos agradecidos e felizes porque o Senhor, nosso Deus, pela sua graça, tem nos alcançado até aqui, tem nos livrado e protegido de muito mal. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso refúgio, a nossa rocha verdadeira. Nós estamos felizes por mais um dia do Senhor em nossa vida. E queremos agradecer por isso. Tem uma pessoazinha aqui, que está aqui, veio visitar vocês, dar um oi. Diga oi para todo mundo. Oi, pessoal. Olha lá. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Vamos cultuar ao Senhor? Eu já estou pronta. E vocês? Eu já estou pronto também, né, papai? Então tá bom. Meus amados irmãos, vamos fazer uma oração e vamos pedir a bênção de Deus para esse momento. Vamos rogar ao Senhor que nos acompanhe, que nos dirija, e vamos rogar a Ele que prepare o nosso coração, acima de tudo, para receber a sua palavra. Vamos orar ao Espírito e pedir a Ele que, como grande mestre, iluminador das nossas vidas, nos ensine uma grande lição da sua parte nesta manhã. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, justo, poderoso. A Tua santa pessoa, Senhor, nosso Deus, é maravilhosa, e muito obrigado, Senhor, porque nós temos conhecido o Teu grande amor e o Teu grande poder. Obrigado porque a Tua palavra tem nos ensinado que o Senhor é a fonte de todas as bênçãos, Senhor, para a vida do crente, assim também como é a fonte de todas as maldições para a vida daqueles que Te rejeitam, Senhor, e colocam as mãos contra a obra do Teu Espírito e a pregação da Tua palavra. Nós reconhecemos humildemente, Senhor, que um dia nós vivíamos, Senhor, assim. Éramos como os ímpios, éramos como folhas agitadas ao vento, como diz o Salmo 1. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor resolveu nos resgatar com laços de amor em Cristo Jesus. E nós magnificamos ao Senhor, porque o Senhor redimiu a nossa alma, porque o Senhor nos lavou pelo sangue do Cordeiro. E nós agradecemos, Senhor, nosso Deus, porque hoje esse dia não é nosso para o nosso divertimento, entretenimento ou trabalho. Hoje nós entendemos que esse dia é o dia em que nós devemos buscar comunhão pública e individual com o Senhor. E isso enche o nosso coração de alegria, porque esse é o dia que o Senhor determinou para o encontro doce, amável, um encontro de refrigério e de paz com o Senhor. Por isso estamos alegres, felizes, Senhor. E que o Senhor agora, pela Tua graça, mais uma vez, nos visite pela Tua santa palavra. Nos indique, Senhor, aquelas verdades que precisamos ouvir. E que o Senhor, por favor, visite, ó Deus amado, a Tua igreja, Senhor, cada um nos seus lares. Visita e cuida deles. Cuida da minha fé também, da minha esposa, da minha filha. Que o Senhor, por favor, ó Deus do céu, nos visite com o poder do Teu Espírito. Essa é a nossa oração, pedindo ao Senhor que aceite os nossos louvores que vamos entoar ao Senhor nesta hora. No nome de Jesus, amém. Vamos cantar todos juntos, que nós estamos felizes em Cristo e por isso nós estamos serenos, nós estamos tranquilos, nós estamos em paz, porque Ele morreu em nosso lugar. Vamos cantar? Calmo, sereno e tranquilo.
Vamos cantar mais uma canção que nos ensina que a força da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar todos juntos essa canção? Vamos passar para a segunda parte. Quer ouvir a exposição da Palavra de Deus? Nós vamos todos juntos, amados irmãos, abrir
mais uma vez para o livro de Gênesis, capítulo de número 13. Quero convidar você, nesta manhã, a acompanhar essa exposição que nós estamos fazendo do livro de Gênesis. E nós chegamos, meus amados irmãos, no capítulo de número 13, no domingo passado, e o contexto aqui é justamente a separação definitiva que Abrão vai fazer de Ló e vai então cumprir o mandato de Deus que diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Aqui no capítulo de número 13, nós vemos as origens, a raiz da separação dos povos moabitas, amonitas, do povo judeu. E nós vamos ver que por causa desta separação haverá uma guerra histórica entre esses povos que vamos ver no desenrolar na história da redenção futuramente, a partir do livro de Êxodo. Esse é o contexto. E nós vimos então que o verdadeiro crente, o verdadeiro fiel, piedoso, ele segue os passos de Abraão. É melhor estar na presença de Deus, numa terra seca, numa terra dura, sem muitos recursos animais, sem muitos recursos naturais, do que ir para a belíssima do que ir aproveitar as belezas da cidade, como Sodoma e Gomorra, qual foi a preferência de Ló, afastado da presença de Deus, afastado daquele que era a bênção, ou o escolhido de Deus para trazer a bênção ao mundo. Então o fiel, ele escolhe sempre uma vida mais austera, mais dura, mais está na presença de Deus do que as facilidades que este mundo pode trazer para a vida dele. Nós vimos isso na história de Gênesis, capítulo de número 13. E nas escolhas que Abraão e Ló fizeram para a vida deles. Nós vamos entrar agora no capítulo de número 14. Moisés, ao escrever o capítulo de número 14, ele tem o objetivo de nos mostrar as origens das guerras entre os povos do Oriente e os judeus. Nós vamos perceber, meus amados irmãos, aqui no capítulo de número 14, que Moisés ele vai descrever a guerra entre os 4 reis do Oriente Médio contra 5 reis das planícies do Jordão. E nós vamos perceber então que Moisés ele descreve que além desses 4 reis do Oriente vencer os 5 reis da planície do Jordão, eles levam Ló cativo. E aí então desperta o espírito guerreiro de Abraão e ele sai em perseguição, consegue vencer esses reis e ele volta trazendo os cativos e se encontra com 2 reis. Isso está já no verso de número 18 até o 24, que é quando ele entrega o dízimo ao rei Melquisedeque. Nós vamos, meus amados irmãos, então, perceber aqui que Deus ele está prenunciando o que vai acontecer futuramente com o povo de Israel. Eu queria que você entendesse que o livro de Gênesis, ele é o livro dos princípios, dos inícios. E toda a fundamentação para a história da redenção, até que Cristo venha para nos salvar, está aqui neste livro. Então todos os prenúncios do que acontece com a vida espiritual daqueles que caminham com Deus, está aqui no início, no livro de Gênesis. Por isso é tão importante nós olharmos para este livro e percebermos o que Deus quer tratar conosco na nossa caminhada de fé com Ele. O Dr. Warren Wiersbe, ele escreve um comentário do Pentateuco e ele vai dizer isso. Quando você se matricula na escola da fé, nunca se sabe o que vai acontecer em seguida. Nós vamos ver no capítulo de número 13, Abrão,
tendo que enfrentar uma disputa de terra. Logo em seguida, vamos ver ele entrando numa batalha. Na escola da fé, nós não sabemos o que vai acontecer em seguida. E eu queria dizer para você nesta manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que estar preparados para as grandes batalhas que vão surgir na vida cristã. Esse texto de Abraão lutando contra os reis do Oriente vai nos ensinar isso. E eu queria então que você olhasse comigo o que está acontecendo aqui. Imagine o que está acontecendo aqui. Moisés vai descrever do verso de número 1 até o verso de número 11, é como se fosse o prólogo. Ele vai então descrever essa guerra que está acontecendo e vai nos mostrar então logo em seguida a interferência de Abraão. Mas até aquele momento Abraão, ele não se envolveu, ele só observou o que estava acontecendo. Havia um grande transtorno na terra, uma guerra bélica estava acontecendo próximo a ele, mas Abraão não se envolve com esta guerra. Até que bateu na porta da sua casa. Então eu quero que você olhe comigo, vamos ver a descrição que Moisés faz aqui, desta guerra que está acontecendo. Eu queria então separar aqui alguns tópicos para que você entenda isso de maneira introdutória. Em primeiro lugar, imagine aí que essa guerra, ela é uma guerra de proporção geográfica. Olhe comigo, por favor, meus amados irmãos, o que vai dizer aí do verso de número 1 em diante. Olha só comigo. Sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedar-Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. A primeira pergunta que nós fazemos aqui ao texto é essa: onde ficam estas cidades? Essas cidades, meus amados irmãos, as cidades do rei do Oriente, elas ficam lá no atual Iraque. Sinear, verso de número 1, Sinear, Elazar, Elão e Goim, elas são cidades, estados que ficavam no Oriente Médio, ali na região do Iraque e também do Irã. A distância, meus amados irmãos, que esses reis do Oriente percorreram para chegar na planície do Jordão, dá em torno de 792 quilômetros. Percebam que essa guerra é uma guerra de uma proporção geográfica muito grande. Imagine a caminhada que esses reis fizeram. Esses reis do Oriente saíram então do Iraque e do Irã. Eles andaram até o Crescente Fértil. Era a rota que havia água para que eles não andassem pelo deserto. Então eles subiram para o norte. E depois eles desceram, entrando pela Transjordânia, passando por Jerusalém, eles desceram até a planície do Jordão, que está próximo do Mar Morto. O Mar Morto, você vai ver aqui, eles vão chamar de Mar Salgado. Por quê? Porque as águas do oceano, do Mediterrâneo, elas descem até o buraco, a fenda que é o Mar Morto, e ali ela fica represada. E é o Mar Salgado porque, como não tem como passar a água adiante, o sal fica represado e há uma grande quantidade, 10 vezes, 20 vezes maior de sal do que tem na água do oceano. Por isso é o Mar Salgado, você vai ver aqui. Então a região que eles estavam era uma região, né,
geograficamente muito distante. E você vai perceber aqui, meus amados irmãos, que essa região, no Vale do Sidim, que é o Mar Salgado, era uma região muito inóspita. Você vai perceber que ali, mais para frente vai ser descrito isso, a geografia do lugar mostra isso, era um lugar onde tinha poços de betume. Eles estavam em cima e lutando em cima de um tonel de petróleo, um barril de petróleo. E é por isso, meus amados irmãos, que você vai ver logo em seguida, com a destruição de Sodoma e Gomorra, o porquê Deus mandou fogo do céu. Embaixo de Sodoma e Gomorra havia grande quantidade de produto inflamável. E você vai ver então a destruição daquela cidade queimando de uma forma indescritível, catastrófica, sem igual. Essa é a geografia daquele lugar, dessa batalha. Vai dizer aí, verso de número 3, todos se juntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Mas essa guerra, ela não é somente uma guerra de proporção geográfica, ela também é uma guerra de proporção política. Vejam comigo, por favor, o verso de número 4, que diz: 12 anos serviram a Quedorlaomer. Porém, no 13º ano se rebelaram. Verso 5. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e começaram então a ferir aqueles povos ali na Transjordânia. Então percebam que essa guerra é uma guerra também de proporção política. Naqueles dias, os impérios mais poderosos dominavam reinos menores e subjugavam esses reinos. Vejam que já desde aqueles dias isso acontecia. Eles taxavam anualmente os reinos. E os reinos menores, eles enviavam quantidades, de ouro, de prata, de bronze, de bens materiais para os impérios mais poderosos. Você vai ver isso claramente em 2 Samuel, capítulo de número 8, quando o rei Davi ele conquista toda aquela área da Palestina, ele subjuga os reinos menores, os reinos inimigos, a que paguem taxas anuais para que o acordo de paz seja mantido. E o acordo de paz era esse: enquanto você envia suprimentos, riquezas da sua terra, nós não destruímos o seu reinado. Percebam então que durante 12 anos, os reis, aquelas cidades-estados da planície do Jordão, Sodoma, Gomorra, elas serviram aos reis do Oriente. Mas no 13º ano eles se rebelaram. Aqui está uma guerra de proporção política. A quebra do acordo de paz era rebelião. E vindo a rebelião, vinha então a espada. Se rebelar contra os impérios mais poderosos era o mesmo que decretar a guerra. E nós vamos perceber então que esses reis insensatos, licenciosos das cidades de Sodoma e Gomorra, que era o centro, eles vão então chamar sobre si a destruição. Percebam, meus amados irmãos e irmãs, que desde o início, esses reis de Sodoma e Gomorra e as cidades menores eram reis maus, reis ruins, reis licenciosos e liberais, que governavam tão mal e permitiam uma licenciosidade tão aberta do seu povo, que não se deixava subjugar pela ordem. Era um povo desordenado. E eles, via de regra, mesmo vivendo numa cidade tão bela, numa planície tão bela, que chamou a atenção de Ló, eles sempre estão chamando para si a disciplina.
estão sempre chamando para si a espada, a destruição. Percebam, meus amados irmãos, aqui a política perversa daqueles que vivem debaixo de reinados maus, de reinados ruins. Eles levam o povo a uma vida de desordem social, de caos econômico, eles perdem tudo, eles mesmos se destroem e se matam. E eu queria que você percebesse isso. Percebam aqui a política que está em volta, a política social que está em volta a esses povos. Povos que se rebelam, povos desordenados, de Sodoma e Gomorra, cidades desafeiçoadas. Leiam comigo, por favor, meus amados irmãos, o que está escrito em Ezequiel. Eu não vou achar agora, me veio à mente, mas eu não vou achar agora. É um texto que fala sobre a vida de Sodoma e Gomorra. E o profeta Ezequiel, ele vai dizer que a vida social de Sodoma e Gomorra era uma vida licenciosa. Eles viviam atrás da imoralidade, de viver uma vida liberal. E é por isso que eles atraíam sobre si a condenação divina, atraíram sobre si o fogo do céu. Mas antes do fogo do céu descer, o que desceu sobre eles foi a espada dos homens. Mas eu queria continuar aqui, meus amados irmãos, em terceiro lugar, nessa introdução, eu queria que você percebesse que essa guerra que está sendo descrita aqui é uma guerra geográfica, é uma guerra de proporção geográfica, de proporção política e também de uma proporção bélica, de uma grande proporção de força bélica. Olhem comigo, por favor, a partir do verso de número 5. Diz assim: Ao 14º ano veio Quedarlaomer, os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Astarote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Adimá, de Zebuim, de Bela, que é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedalaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anfael, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e se foram. Essa guerra também é uma guerra de proporções bélicas, de uma força bélica nunca vista até aquele momento. Percebam, meus amados irmãos, que esses reis, eles vieram descendo pela Transjordânia, e eles vieram destruindo todos os reinos, todos os povos que se colocaram nos seus caminhos. No total de 6, mais os 5 cidades-estados da planície do Jordão, 11. E nós vamos ver então esses reis do Oriente passando ao fio da espada, irmãos, em uma força bélica tão grande que eles conseguiram até mesmo destruir, vai dizer aí no verso de número 5, os Refaíns, os Uzins e os Emins. Em Deuteronômio, capítulo de número 2, verso 10 a 11, nós vamos ver que os Emins, eles eram descendentes dos gigantes. Naqueles dias, a força física, ela contava muito para a guerra.
Naqueles dias não tinha a descoberta da pólvora ainda. Você dá um tiro, você mata, com uma rajada de metralhadora, você mata vários oponentes. Naqueles dias, meus amados irmãos, a força física contava muito. E vai dizer que esses homens, eles tinham uma força bélica tão grande que eles conseguiram vencer, que apavoravam as pessoas naqueles dias. Imagine você enfrentar 3 metros de altura, como era Golias. Lembrem dos eram quando eles viram os povos de cananeus, eles disseram que eles sentiam como gafanhotos de tão altos que aqueles cidadãos cananeus, descendentes dos gigantes, eram. Perceba então, meus amados irmãos, que a proporção da força bélica, né, desses povos do Oriente Médio, do Iraque, do Irã, era muito grande. Incluindo todos os povos até chegar em Sodoma e Gomorra, e eles perseguiram esses reis de Sodoma e Gomorra, e vai dizer aí no verso de número 10, que eles fugindo, nem eles mesmos, quem sabe, conheciam a geografia, né, dali daquela região da planície, vai dizer que eles caíram nos poços de betume. Não se sabe como, mas eles ficaram vivos. O fato é que todo o exército de Sodoma e Gomorra fugiu para os montes diante dos exércitos do Oriente. Diz o texto aí, verso de número 11, que essa força do Oriente Médio levou então como espólio da guerra todos os bens de Sodoma, todos os bens de Gomorra, os mantimentos, as pessoas, e eles se foram. E aqui, meus amados irmãos, então, é que nós saímos desse ambiente bélico, militar, de guerra, essa coalizão desses reis do Oriente que vieram destruindo todos os povos no seu caminho na Transjordânia. Nós vamos então sair, a câmera ela muda de cena, e nós vamos ver então a cena mudar da tragédia que se abateu sobre essas cidades da planície do Jordão para a calmaria dos carvalhais de Manre, para as tendas de Abraão. Então percebam, meus amados irmãos, no verso de número 12, nós vamos então, dizendo até o verso de número 16, nós vamos ver então que Abraão ele é comunicado sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição dos exércitos deles, das 5 cidades-estados da planície do Jordão. E nós vamos ver aqui então Abraão, ele que estava observando, que estava ouvindo as notícias e que estava vivendo a sua vida pacífica. Nós vamos ver agora um Abraão que ele vai tomar agora algumas atitudes, irmãos, de fé. E ele vai tomar aqui a decisão de perseguir esses reis por um único motivo. Ló foi levado cativo. Percebam que toda a problemática que se abate sobre a vida de Abraão e as decisões que ele vai tomar agora, quem sabe, seriam até precipitadas, já que o poder bélico dos reis do Oriente foi tão grande a tal ponto de massacrar todos os povos que eles enfrentaram. Abraão aqui, ele vai viver um drama familiar. Abraão, ele vai agora, por amor a Ló, ele vai então perseguir esses reis. Ele vai no encalço desses reis e ele vai lutar, batalhar contra esses reis para tentar trazer o seu sobrinho de volta. Percebam, meus amados irmãos e irmãs, aqui
que esses reis do Oriente, eles poderiam ter levado tudo o que eles queriam. Eles poderiam ter levado os bens, eles poderiam ter levado os animais, eles poderiam ter levado todas as pessoas que eles quisessem. Mas eles não poderiam ter levado Ló. O grande erro dos reis do Oriente aqui foi ter levado Ló. Eles não poderiam ter colocado a mão em Ló. Era sobrinho de Abraão. E nós vamos perceber que todo o drama que vai acontecer a partir daqui, na vida de Abraão, foi porque ele devotava um amor ao seu sobrinho Ló. E nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, alguns passos de fé que Abraão vai tomar. Esse homem, ele tinha que ter muita fé para enfrentar uma força bélica maior do que já vista na história passada. Percebam que Abraão aqui está vivendo no século 18 a.C. E a maior força bélica daqueles dias era a força do Oriente. E nós vamos perceber que esse homem, então, ele vai andar por fé. Ele vai agir por fé. E nós vamos ver aqui 3 características, irmãos, da fé de Abraão, que eu queria aqui aplicar para a nossa vida nesta manhã. Em primeiro lugar, essas são as lições do texto. Em primeiro lugar, a fé de Abraão é uma fé que se prepara. Ela se prepara para a batalha. Leiam comigo aí, por favor, o verso de número 13, verso 12, 13 e 14. Vamos ler. Diz assim: Apossaram-se de Ló, também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Perceba aqui, meus amados irmãos, que a fé de Abraão é uma fé que se prepara. Possivelmente Abraão caiu de joelhos, colocou o rosto na terra e ele invocou o nome de Yahvé e Elohim, o seu Deus. E ele pediu orientação para Deus. E possivelmente seguindo a orientação do Senhor Deus, esse homem então se preparou para a batalha. Perceba aí que esse homem, irmãos, ele vai tomar aqui 2 atitudes para formar um exército. Em primeiro lugar, ele vai chamar os homens mais capazes. Isso significa que homens capazes são homens treinados para a guerra. Não adiantava Abraão levar homens medrosos, destreinados, que não sabiam manusear armas. Era preciso homens capazes. Os reis do Oriente venceram até os gigantes. E Abraão, então, ele precisou preparar um exército. E ele vai chamar aqui homens capazes. Possivelmente, esses homens, eles não eram simplesmente da sua casa, mas ele deve ter feito uma aliança, como descreve aí Moisés, com algumas pessoas, alguns líderes tribais, que na urgência, na emergência, poderiam então se unir e fazer aliança para poder se proteger. Então, possivelmente, Abrão ele fez aliança com Manre, com Escol e com Aner. Você vai ver que logo mais, no verso de número 24, você vai perceber que Abraão ele vai mandar que o rei de Sodoma entregue os espólios da guerra para esses homens, os quais ele fez aliança para poder guerrear contra os reis do Oriente. Em segundo lugar, meus amados irmãos, Abraão ele não escolhe somente homens capazes, mas vai dizer aí que ele escolhe também homens nascidos em sua casa. Isso significa dizer que esses homens,
eram de confiança de Abraão. Eles obedeciam a um só capitão. Eles tinham somente a liderança de Abraão para guiá-los. Eram homens nascidos em sua casa e de total confiança. Abraão então se prepara para essa guerra. Possivelmente esse homem invocou o nome do Senhor e pediu orientação. E vai dizer então que depois de preparar o seu pequeno exército de 318 homens, nós vamos ver então Abraão rumando para a batalha. E aqui está então, irmãos, a segunda característica da fé de Abraão. Abraão não é um homem de fé que imagina que Deus vai dar a vitória para ele e fica em casa. Segundo lugar, a fé de Abraão é uma fé que batalha. Em primeiro lugar, é uma fé que se prepara. Em segundo lugar, é uma fé que batalha. A fé de Abraão é uma fé que luta. Perceba aí comigo no verso 15 e no verso 16, vai dizer assim: e repartidos contra eles de noite, percebam, Abraão está aqui lutando, e seus homens feriu-os e os perseguiu até Orba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de volta todos os bens, e também Aló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Percebam, meus amados irmãos, que a fé de Abraão é uma fé que luta, é uma fé que batalha. Quando se instaura a guerra, Abraão, que era um homem pacífico, ele se torna um batalhador, um lutador. Eu não sei quanto de vocês estão lembrados de um filme, e esse filme ele vai dizer, meus amados irmãos, que um homem, se eu não me engano, isso é em Coração Valente. O homem, ele é uma ovelha, mas quando a guerra chama ele se torna um leão. Aqui nós vamos perceber que Abraão, um homem pacífico, um homem que não se envolvia em guerras, que não queria se envolver em problemas. Nós vamos ver Abraão falar pouco desde o capítulo de número 12. Faraó dá uma repreensão nele, ele não fala nada. Deus dá a repreensão a ele, ele não fala nada. E nós vamos ver aqui então esse homem, uma ovelha, mas que na hora da batalha se tornou um leão. Vai dizer aí no verso de número 15 que ele e os seus homens atacaram os reis do Oriente. Possivelmente os reis do Oriente estavam voltando, estavam com o coração alegre, cheio de vinho, comemorando as vitórias que eles tiveram, dos reis da planície do Jordão e todos os outros povos. Possivelmente eles estavam se alegrando, fazendo festa, um grande churrasco, em comemoração, estavam com o coração muito feliz. E foi então nesta hora que Abraão, de noite, vai dizer aqui o texto. Percebam, meus amados irmãos, que a fé de Abraão é uma fé que batalha, mas ela é uma fé estratégica. E vai dizer aí então que ele os feriu de noite. Uma fé que batalha é uma fé estratégica. Abraão durante todo o dia estudou o inimigo. E quando foi à noite, quando muitos dormiam, outros estavam bebendo, vai dizer então que Abraão ele atacou e destruiu o inimigo. Diz aqui o texto que eles perseguiram os inimigos até Damasco, que fica na Síria. Irmãos, uma caminhada de quase 150 quilômetros. Imagine isso, 318 homens perseguindo os inimigos até Damasco, na Síria, lá ao norte, quase 200 quilômetros de distância. Percebam que a fé de Abraão é uma fé que batalha, e ela batalha tendo vitória após vitória, até destruir o inimigo, por fim. Mas em terceiro lugar, irmãos, para nós finalizarmos aqui, já estamos chegando no final, a fé de Abraão não é somente uma fé que se prepara, uma fé que batalha, mas é também uma fé que adora.
Olha só comigo, por favor, o que diz a partir do verso 18 até o 24. Me perdoe, verso 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedor Laomé e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem seu quinhão. Terceiro lugar, a fé de Abraão é uma fé que adora. Meus amados irmãos, depois de grandes vitórias, vêm grandes testes. Percebam, meus amados irmãos, que ao voltar da guerra e ter uma grande vitória, percebam aqui que Abraão ele vai travar mais uma batalha. E essas batalhas elas estão personificadas em dois reis que vão ao encontro de Abraão. O primeiro rei é o rei de Sodoma. Seu nome é Bera, que significa dádiva. E ele era de Sodoma, que significa queimando. Percebam, meus amados irmãos, que ele vai também encontrar um segundo rei. O seu nome era Melquisedeque, que significa rei de justiça. E ele era da cidade de Salém, que vem da raiz da palavra Shalom, que significa paz. Percebam que um vai fazer a proposta de Abraão entregar tudo, todas as pessoas para ele e ficar com os bens. O outro vai trazer pão e vinho. Meus amados irmãos, que ao invés de Abraão ele fazer aliança com Bera, que significa dádiva, e que estava dizendo: eu te dou os bens, o espólio da guerra, e que possivelmente poderia levar então tudo que Abraão tinha à destruição. Abraão, ele não quis acordo com Bera, que ele deu as mãos e levantou as mãos para o rei Melquisedeque, que trouxe para ele pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, que significa rei de justiça, paz, aponta, meus amados irmãos, para o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso lá em Hebreus, capítulo de número 7. Melquisedeque, ele apontava para o Senhor Jesus Cristo. E a única maneira de nós vivermos em justiça e em paz é vivendo por meio da relação que nós temos com Deus Altíssimo, com o Senhor Jesus Cristo. Olhem comigo, por favor, Hebreus, capítulo de número 7. Aqui o texto vai dizer, meus amados irmãos, claramente que o Senhor Jesus Cristo, ele era da ordem de Melquisedeque. Olha só comigo, por favor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, Hebreus capítulo 7, verso 1, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava, o abençoou, para o qual também Abraão o separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta
rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito à semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Percebo aqui que Abraão, ele tinha tudo para abraçar Bera. Estava dando dádivas para ele. Mas Abraão, meus amados irmãos, recusa o mundo. E ele então levanta as mãos para o Deus Altíssimo. E ele recebe o pão e o vinho, que são, meus irmãos, apontam para a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus por nós. Vai dizer aí então que Abraão, ele escolheu a bênção de Deus. Melquisedeque então não trouxe somente pão e vinho para Abraão, ele também trouxe a bênção do Senhor. E ele disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abraão, ele tinha uma escolha: ou ser abençoado pelo rei de Sodoma, ou ser abençoado pelo rei de Salém. Abraão, ele não quis as bênçãos, as dádivas deste mundo. Ele preferiu as dádivas do Deus Altíssimo. Mesmo que ele não estivesse vendo. Os seus olhos não eram igual de Ló, que brilhavam com a beleza deste mundo. Abraão recusou tudo aquilo que Bera lhe dera. E ele preferiu as bênçãos celestes. É por isso, amados irmãos, que nós vamos ver aqui que Abraão, ele vai ter uma resposta dura para o rei de Sodoma. Por isso ele vai dizer, ele vai adorar a Deus e ele vai aqui, né, rejeitar as ofertas deste mundo. Olha só o verso de número 22, diz assim: mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Eu entrego a minha adoração a Ele. E verso 23, ele vai dar uma palavra dura aqui. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Eu não quero nada deste mundo, nem o fio, nem a correia da sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Percebam que Abraão, ele tem uma fé que glorifica a Deus, que adora a Deus, que busca a Deus. Ele, acima de tudo, é um homem que quer ver reinar na sua vida a justiça de Deus e a paz de Deus. Não a justiça dos homens e não a paz passageira dos homens. Quem pode nos dar, meus amados irmãos, a justiça e a paz verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber aqui então que Abraão, ele se entrega a essa fé. E todos aqueles que caminham nos passos de fé de Abraão, eles devem então viver pela justiça de Cristo, não pelas suas próprias justiças, não pelos seus próprios méritos. Nós devemos confiar na justiça da cruz de Cristo, na justiça pela fé, e que Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, e que Ele vai nos justificar naquele último e grande dia. E nós devemos então, meus amados irmãos, entender que todos aqueles que vivem e são justificados pela fé em Cristo são aqueles que alcançam paz nesta vida. Eles não vivem se queimando, eles não vivem se destruindo como era o povo ímpio de Sodoma, mas eles vivem em paz, porque quem tem justiça tem paz. E nós vamos ver isso, meus amados irmãos, aqui na história de Abraão. Percebam aqui que essa história, ela traz algumas aplicações de vida para a nossa vida. E eu queria finalizar nessa manhã dizendo isso. O que Gênesis capítulo de número 14 nos ensina? O que Deus quer nos ensinar? Em primeiro lugar, Deus nos ensina que Ele age de maneiras diferentes na história da humanidade. Mas a história da humanidade é a história de Deus. Percebam que em nenhum momento aqui é citado o nome de Deus. Meus amados irmãos, às vezes Deus age de maneira direta na história da humanidade. E Ele vai
mandar um dilúvio, ele vai dividir as línguas. Deus pode agir de maneira direta na história da humanidade. Mas às vezes, meus amados irmãos, Deus, ele age nos bastidores. Ele vai conduzindo a história. E é assim mesmo que nós entendemos para a nossa vida. Às vezes, Deus, ele age de forma direta. Mas nós vamos ver Deus aqui agindo nos bastidores, conduzindo a vida de Abraão. E eu queria que você entendesse isso. Às vezes, nós não vemos claramente Deus agindo, às vezes nós não entendemos porque estamos enfrentando batalhas, estamos enfrentando lutas. Mas o fato é, meus amados irmãos, que Deus ele está escrevendo a história da humanidade, ele está escrevendo a história da nossa vida. E mesmo que ele não haja diretamente, nos bastidores, indiretamente, ele está conduzindo a sua história, a sua vida. Como conduziu nesta guerra a vida de Abraão. Nós temos que crer nisso. Em todas as batalhas da nossa vida, Deus está nos guiando nos bastidores. Deus é quem está nos conduzindo. E nós temos que ser deixados conduzidos por Deus. Eu queria que você aprendesse isso. Deus é quem estava conduzindo a história de Abraão e a história de Ló. Eu quero que você note aqui o foco também na pessoa de Ló. Percebam que Ló foi a causa de todo esse drama e de Abraão ele ter que fazer tudo isto. Percebam aqui que Deus, de maneira indireta, ele também estava, meus amados irmãos, agindo na história de Ló para disciplinar Ló. Porque ele, irmãos, deixou de viver uma vida piedosa e ele abraçou o mundo. Eu queria que você entendesse que Ló, ele era um homem justo, um homem piedoso. É por isso que Deus salva ele de Sodoma e Gomorra. Mas Ló, ele resolveu abraçar o mundo. Deus estava conduzindo a história de Ló e a história de Abraão. E nós podemos aprender aqui, meus amados irmãos, nessa condução de Deus, né, que Abraão, ele é o pai dos fiéis, que permanecem junto a Deus, e que Ló é aquele que é o pai dos que são salvos por um triz, porque estão abraçados com o mundo, mais próximo do mundo do que de Deus. Então percebo aqui que Deus está agindo na história destes dois homens e está conduzindo a história destes dois homens. Nós temos que perceber isso claramente. E é assim que Deus age na nossa vida. É assim que Deus cuida da nossa vida. Nos bastidores às vezes. Segunda lição que Deus nos ensina aqui, além de ele agir na história direta ou indiretamente, nós vemos aqui, em segundo lugar, que Deus nos ensina que todo crente, ele é um guerreiro. Eu queria dizer isso para você nesta manhã. Meu amado irmão, minha irmã, todos nós que servimos a Cristo, somos chamados para servir no exército de Cristo. Abraão, ele era um homem pacífico, mas quando foi necessário, esse homem se tornou um grande guerreiro. Esse homem, ele batalhou, irmãos, pela fé. E eu queria dizer aqui para você, nesta manhã, em primeiro lugar, assim como Abraão ele fez um exército, as características do exército de Abraão são as características, meus amados irmãos, do exército de Cristo. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que você, para ter vitórias pela fé, você tem que ser nascido na casa de Deus. A primeira característica do exército de Abraão vai dizer aí que ele levou aqueles que eram nascidos em sua casa. E eu queria abrir com você para 1 João, capítulo de número 5. Olha o que diz aí, irmão amado. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 4. Vamos ler todos juntos? Essa é a lição espiritual que nós tiramos daqui para a nossa vida. Diz assim, capítulo 5, verso 4.
porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Percebam que todos nós, em primeiro lugar, somos nascidos, irmãos, de Adão. E Adão, o primeiro Adão, ele foi derrotado, ele foi vencido. Mas há aqueles que nascem pela fé em Cristo Jesus, que creem em Cristo Jesus, que Ele é o Salvador do mundo. E todos aqueles que nascem na casa de Deus, que nascem na fé no Filho de Deus, são esses que vencem as batalhas deste mundo. Vai dizer aí o apóstolo João, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nós éramos para viver derrotados. Nós tínhamos a tendência de viver como os cidadãos de Sodoma e Gomorra, vivendo uma vida imoral, licenciosa e derrotada. Mas Deus, ele nos convidou para crer no seu Filho e nascer de novo. E o Senhor Jesus, ele nos dá a sua vitória. E ele venceu o mundo, e ele venceu o pecado, e ele venceu Satanás. E todos nós que somos nascidos na casa de Deus, nós venceremos este mundo. Nós temos que entender isso. A segunda característica, irmãos, de um guerreiro e do exército de Deus é que eles são capazes. Nós vimos isso. Abraão, ele só conseguiu vencer os inimigos do Oriente, os reis do Oriente, aquela grande força bélica, porque eles eram treinados, eram capazes. E o apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios, capítulo de número 6, verso 10 ao verso 18. Vamos ler todos juntos? Não é possível que você vença na fé se você não for treinado, se você não for capaz de enfrentar o inimigo. Esse é o grande problema de muitos crentes. Eles não estão sendo treinados e não estão revestidos da armadura de Deus. Vai dizer o apóstolo Paulo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, capítulo 6, verso de número 11, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como era no Antigo Testamento, como Abraão fez. Qual é a nossa luta agora? Contra os principados e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus. Qual é essa armadura? Essa armadura, ela é capaz de nos fazer resistir ao dia mau. Olha só, aquele dia terrível de luta, de estresse, de batalha. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estás, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha só, vestindo-os com a couraça da justiça, calçai os pés da preparação no evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Percebam que não adianta nada você ter armas se você não treina com elas. Isso aqui, quando Abraão diz que ele tomou dos mais capazes, nos ensina que somente aqueles que estão sendo treinados na escola bíblica dominical, no culto de oração e doutrina, nas pregações que são levadas tanto pela internet quanto no púlpito da igreja, aqueles que estão treinando na sua vida devocional, que estão juntando argumentos para confrontar os céticos, os ateus, os marxistas, os liberais, os libertinos, são aqueles que vencem nesta vida. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, eu queria dizer para você nessa manhã, esse texto nos ensina que nós somos ovelhas e ovelhas de Cristo, mas há momentos na fé e na vida cristã que nós temos que ser igual o leão de Judá. Ovelhas têm que se tornar leões, e nós vamos nos transformando em leões à medida em que a batalha vai se acirrando, e nós temos que manter o nosso treinamento.
E o treinamento é ler as Sagradas Escrituras todos os dias, é orar, é fazer jejum, é estar sendo treinado nas coisas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra ideias, contra o espírito de potestade do ar, que está influenciando a mentalidade deste mundo para ser licenciosa, né, e está dando dádivas para este mundo, e a beleza deste mundo está encantando as pessoas que vão logo queimar como Sodoma e Gomorra. Nós não. Nós vamos, meus amados irmãos, batalhar contra isso. E nós vamos servir a Deus. Terceiro lugar que esse texto nos ensina, para finalizar nesta manhã, desculpe me estender, é que Deus nos ensina que não é um bom negócio manter a distância dos santos. Eu queria dizer isso para você, aprenda isso. Todas as vezes que Ló ele se separou de Abraão, ele se deu mal. Como eu disse para você, Abraão é o pai dos fiéis. E Ló é o pai daqueles que sempre são salvos por um triz. Por quê? Porque eles preferem andar com o mundo do que com Deus. Possivelmente Abraão puxou a orelha de Ló e chamou Ló para andar com ele. Mas Ló não quis. Ele voltou para Sodoma e Gomorra. Percebam, meus amados irmãos, que andar longe da comunhão dos santos, manter distância dos santos, não é um bom negócio. Sempre vai trazer problemas. E eu queria dizer para você, então, nesta manhã, que está experimentando as amizades do mundo, você que é crente, mas que tem mais relacionamento com amigos do trabalho, amigos da faculdade, do que amigos da igreja, eu quero dizer para você que você tem a oportunidade de se arrepender. Esse é o único caminho. Se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus descaminhos, e que você volte, e que você ande com Abraão, que você ande com o pai da fé, que você não seja salvo por um triz, porque você está andando com o mundo. Veja o que aconteceu com Ló. Ló ele foi cada vez mais abraçando a vida licenciosa, imoral e libertina de Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu essas cidades, ele teve que sair fugido, perdeu tudo e foi morar numa caverna. Esse é o estado e a consequência daqueles que vivem sendo salvos por um triz, que não querem viver uma vida piedosa de comunhão com os santos, abraçar aqueles irmãos tão caridosos, tão hospitaleiros, tão amáveis e que vivem uma vida santa e uma vida consagrada a Deus. Há crentes assim, que são convertidos, mas que preferem andar de mãos dadas com o mundo, com Bera. Bera, dádiva. E ele oferece as dádivas deste mundo. Fique com os espólios. Fique com as belezas deste mundo. Mas no final, a escolha é se queimar com Sodoma e Gomorra. Então eu queria dizer para você nessa manhã, manter distância da comunhão dos santos, dos crentes, não é um bom negócio. Procure andar com aqueles que andam os passos da fé. Procure sempre a comunhão daqueles que vivem uma vida piedosa, que leem a Bíblia mais do que você, que discutem as coisas do céu mais do que você, que conhecem mais de teologia do que você. Tente andar os passos da fé, juntamente com crentes que vão lhe abençoar e que vão cuidar de você. Não dê as mãos para Bera, dê as mãos para Melquisedeque. Não abrace Sodoma e Gomorra, abrace Salém, que é o reino de paz, que é o reino de justiça, que é o reino de Deus. Vamos orar, meus amados irmãos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor envia ao nosso encontro, Senhor, sempre a opção bendita de abraçarmos a justiça e a paz que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queremos viver com o Senhor na comunhão do pão e do vinho. Queremos adorar ao Senhor, ó Deus, em todas as conquistas que nós
lutando contra este mundo, lutando contra o pecado, lutando, ó Deus do céu, contra inimigos variados e até mesmo contra o diabo e seus demônios. Que o Senhor, pela sua graça, nos ajude a vencer todas essas batalhas em Cristo Jesus. E é na vitória dele que nós pedimos que o Senhor nos ajude a vencer. Cuida dos nossos irmãos e irmãs e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bom restante de domingo a todos, um bom almoço em família e logo mais às 18h30 estaremos aqui para mais uma vez adorar ao Senhor juntos e ouvir a sua santa palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos assista. Até mais.